Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 8/11, nós vamos meditar de João, do capítulo 7 ao capítulo 10. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A incredulidade dos irmãos de Jesus. Preste bem atenção. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, em outras versões, por exemplo, na Nova Versão Transformadora, fala a Festa das Cabanas, né? Então, nós estamos falando da mesma festa, do mesmo cerimonial. Então, em alguns lugares você vai ver como Festa das Cabanas, aqui como Festa dos Tabernáculos. E ele disse que, ora, dirigia-se, pois, ele aos seus irmãos, e lhes disseram: deixe este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam a obra que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho ao seu respeito de que suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. E disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Então, os irmãos de Jesus queriam levá-lo, né, para Jerusalém por ocasião dessa festa, e ele se recusa a ir. E aí, mas depois que os seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa, perguntando: onde estará ele? E havia grande murmuração ao seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, esse engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe essas letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória, a quem o enviou, este é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vós admirais? Pelo motivo em que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidai um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vós indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado a todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diziam alguns em Jerusalém: não é este aquele que procuravam matar? E eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem? Porventura, reconhecem verdadeiramente a autoridade de que este de fato é o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este, quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é.
Jesus, quando estava ensinando no templo, clamou dizendo: vós não somente conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então provocaram e procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a hora. E aí nós vamos ver que os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais, enviaram guardas para o prender. E disse-lhe Jesus: ainda por pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar, e não achareis. Também, aonde eu vou, vós não podereis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde é que ele vai que nós não possamos o achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de lhe ensinar? Que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me, não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podereis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele falou isso para a mulher samaritana também, não é? Isso disse Jesus com respeito ao Espírito, que haviam de receber e que se nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então ele está falando da descida do Espírito Santo, que vai acontecer em Atos 2, né? Logo após a ascensão de Jesus. E aí os guardas voltam, né? Sem Jesus. E voltando, pois, os guardas à presença dos principais, dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxeram? E respondeu: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganado? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum do fariseu? Quanto a esta pebre, de nada sabe, da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Respondeu eles: dar-se-á o caso que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. E aí, no capítulo 8, nós temos também um texto muito conhecido, não é? E muito valioso, porque mostra Jesus de frente a uma mulher que foi apanhada no ato de adultério, né? Então, esse título leva o nome de mulher adúltera. Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, assentando-se, ele ensinava. Os escribas fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério. Na lei de Moisés, tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso dizia eles, levando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia diante deles, né? Escrevia ele na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, mas ouvindo ele estas respostas, os acusados pela sua própria consciência foram retirados, um a um, a começar pelos mais velhos até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde ele estava. Erguendo Jesus, mas não vendo ninguém,
Mas, além da mulher, perguntou: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele lhe disse: não tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Que coisa mais linda, não é? E aí o versículo 12, de novo Jesus falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o testemunho não é verdadeiro, respondeu Jesus. Posto que eu testifico de mim mesmo e o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém aquele que me enviou. Então você está vendo, né, que constantemente Jesus ele dá testificação de quem o enviou, a quem ele presta relatório, a quem ele está ligado, né? Então a todo momento ele mostra quem ele é, da onde ele veio e para onde ele vai e com quem ele está aliançado. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou testifica de mim, né? E aí nós vamos ver que isso era assim o cúmulo do absurdo para os judeus, né? Para os principais da época. E aí nós vamos ver que de outra feita lhe falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis o vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, não podes ir. Prosseguiu: vós sois cá de baixo e eu sou lá de cima. Vós dois sois deste mundo e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados, né? E aí vão perguntar: e quem és tu? E aí ele responde, né? Quem é desde o princípio que vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer ao vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas dele tenho ouvido e essas digo ao mundo. E olha só o que ele diz: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou o que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito essas coisas, muitos creram nele. Depois disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravo de alguém. Como dizes, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa do filho. Sim, o escravo não fica para sempre na casa. O filho, sim, para sempre fica. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós, né? Olha que verdade que Jesus fala, né? E qual é a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Ele fala no 43. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Quereis satisfazer os seus desejos.
Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não credes? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Que triste isso, não é? Era o discurso de Jesus. Por isso, ontem nós falamos, né, que alguns discípulos disseram, o teu discurso é duro demais. E aí ele fala no 50, eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu disse, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Eles estavam já, ficando dando um nó na cabeça deles. És maior que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas que morreram? Quem, pois, te fazes ser? Respondeu-lhe Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, pelo que dizeis é o vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. E se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar-lhe, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. E aí nós vamos ver a cura de um cego de nascença, no capítulo 9, né? É maravilhoso, porque enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus fala a respeito disso logo em seguida, né? Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? O seu pai, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas que fosse manifesta as obras de Deus. E aí ele fala, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia e a noite não vem. Quando a noite chegar, ninguém pode trabalhar. E aí ele fala, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, né? Ele repete isso em Mateus, nós vimos também 5,14, né? E aqui também em João, ele por diversas vezes vai declarar que ele é a luz do mundo, né? E aí os fariseus vão atrás desse cego e vão interrogar esse cego, né? E nós vamos ver que o cego é muito interessante, porque ele diz, né? De novo perguntaram ao cego, o que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Então você vai ver aqui que eles vão ficar ali no pé desse cego, né? E vai ser necessário os pais dele testificar a cura, né? Aí os pais dele diz no versículo 20, sabemos que é o nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele tem idade e ele falará por si mesmo, né?
É muito interessante. No capítulo 10, Jesus, ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esse foi o cumprimento do propósito de Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, tudo que temos e tudo que somos. Nos rendemos a Ti nesse dia, Senhor, e pedimos que o Senhor nos dirija os passos, que a Tua luz resplandeça sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.